Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Aqui mais uma vez quem vos fala sou eu, Rafael Racor. Tá aqui em cima do meu Instagram, não é de enfeite, é mesmo para você ir lá no seu Instagram, aí no teu telefone e me seguir. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre bobagens dos músicos que vêm morar em Portugal, principalmente os músicos brasileiros que vêm morar em Portugal. Vamos pro vídeo! Rapaziada, mais um vídeo bacana começando aqui no canal. Então, como você sabe que aqui é sempre conteúdo bacana, já clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é a única maneira que você pode receber conteúdos muito valiosos para você, além do que você ajuda muito o canal e faz com que esse vídeo e tantos outros cheguem a muito mais gente. Começamos 2023 e junto com este ano, muitos músicos brasileiros têm me perguntado no Instagram as mesmas perguntas de anos anteriores que eu devo responder. Tem algumas perguntas muito bosta e tem algumas perguntas muito bacanas, que com certeza pode ser também uma dúvida que você tenha, e eu vou ter o prazer aqui de responder. Então bora dar uma olhada aqui em algumas perguntas comuns. Para tocar na rua, existe algum ponto de eletricidade gratuito ou lojas, restaurantes que dão eletricidade para os músicos? Não. Várias pessoas já me fizeram essa pergunta e a resposta é não, tá? Você não vai chegar num lugar e dizer, olha, por favor, liga aí na tomada, deixa eu tocar aqui na frente do seu estabelecimento. Eu sei que isso acontece em várias cidades do Brasil, vários comércios gostam disso e muitos deles se beneficiam pra caramba quando tem um músico lá na frente, mas desculpa, pessoal, não é todo lugar que isso é bem-vindo, não é? Você não vai tocar na frente de uma farmácia, por exemplo, pedir eletricidade de uma farmácia. E outra, aqui em Lisboa, pelo menos, eu acredito que Portugal inteiro, isso seja ilegal para as duas partes. Como a gente já falou sobre a ilegalidade de tocar na rua nesse outro vídeo aqui, também vou deixar o link na descrição, isso seria mais ilegal ainda, porque além de você não ter licença para tocar na rua, ocupar o espaço e ainda envolver um terceiro, isso seria multa para todas as partes, tanto para você quanto para o estabelecimento. O estabelecimento não pode provir nenhum tipo de estrutura para que um músico sem licença ou com licença ocupe um espaço público promovido por um espaço privado, né? Mesmo que seja só eletricidade. Então não, você não vai chegar no estabelecimento e pedir eletricidade. Então, já que você não pode fazer isso, como é então que você vai tocar ali minimamente amplificado em público? É simples, meu caro, minha cara, você vai comprar um equipamento a bateria. Hoje em dia tem tantas opções de mercado, você não vai comprar um gerador a gasolina, como eu já vi várias vezes no Brasil. Acredito que o pessoal nos domingos na Avenida Paulista, em São Paulo, quando pode tocar, quando a avenida fica fechada para carros e aberta para as pessoas, eu tenho certeza que muita gente toca com geradores de gasolina. Pelo amor de Deus, estamos em 2023, velho. Porra, você compra um power bank para ligar os seus pedais, você compra um amplificador a bateria, a pilha, inclusive eu vou deixar aqui na descrição um link de vários equipamentos muito bons que você pode comprar a bateria, que duram horas, são baratos, são acessíveis, principalmente se você mora aqui em Portugal, tá bom? Então assim, esquece essas coisas antigas, mano. É só coisa a bateria. Você vai lá, vai ligar, negocinho pequenininho, baita som, liga a tua guitarra, teu microfone, sem fazer muito barulho, sem ser muito alto, sem atrapalhar ninguém, né, principalmente, nem vizinhos, nem outros artistas, e vá ser feliz, cara. Vai fazer tua arte vingar. Agora, mais uma pergunta muito comum. Rafael, eu toco sertanejo aqui no Brasil. Como é o mercado para música sertaneja em Portugal? Meu nobre sertanejo, você tem que ter em mente que o sertanejo é um gênero brasileiro contemporâneo. É um pop sertanejo aí, não é mais o sertanejo Chitãozinho e Chororó, não é aquele sertanejo de fato sertanejo. É um pop baseado num sertanejo. Isso é uma cultura muito peculiar de alguns lugares no Brasil. Eu sei que tem artistas sertanejos no Brasil que fazem um tremendo sucesso, né? Milhões de ouvintes e tal. Mas essa cultura, talvez por ser muito contemporânea, ainda não chegou aqui. Ainda não é reconhecida mundialmente a ponto de você tocar para turistas, tocar para gente, para público internacional e ser reconhecido. E quando eu digo internacional em Lisboa, eu quero mesmo dizer isso. Lisboa é uma cidade internacional. Você aqui, você não vai tocar para portugueses. O seu público não é integralmente português. Pode ter portugueses no meio. E vou te falar, eu quase não tenho clientes portugueses quando eu toco em casamentos. Juro para você. Quando eu toco na rua, já faz tempo que não o faço, mas
Pretendo fazer porque gosto muito de tocar livremente, ao ar livre. A maioria das pessoas que vão parar para escutar são estrangeiros. Então, assim, a música brasileira que é reconhecida internacionalmente é a bossa nova, é a tropicália. São coisas que já tem uma história consolidada e que fez parte do mundo todo quando aconteceu e que só cresceu. É uma semente que cresceu no mundo todo. Hoje em dia todo mundo sabe que a bossa nova é uma obra brasileira. O primeiro álbum de bossa nova é o álbum Chega de Saudade do João Gilberto. Antes desse álbum não havia nada denominado bossa nova. João Gilberto é o criador, é o pai da bossa nova, se assim podemos dizer. Todo mundo conhece Garota de Ipanema, todo mundo já ouviu Wave do Tom Jobim. Então, assim, o sertanejo, apesar de ser muito famoso no Brasil, não tem essa aderência internacionalmente. Eu não tô falando isso de forma pejorativa ou apequenando a cultura do sertanejo popular no Brasil, mas realmente não tem essa dimensão como outros gêneros. É lógico que aqui em Lisboa, por ter uma comunidade de brasileiros bastante grande, né, em Portugal atualmente tem 200 mil brasileiros, então devido a essa comunidade grande de brasileiros aqui, é possível você ter uma boa oportunidade de sucesso dentro dessa comunidade. Aqui em Lisboa tem vários bares, baladas grandes, onde a cultura brasileira popular atual é muito presente, como o funk, como o sertanejo e também essas misturas de funk com sertanejo, que hoje eu já nem sei nomear isso. Estão lá, tá muito presente. Tem brasileiros curtindo, tem estrangeiros também, que não estão entendendo um cara do que falam nas letras, mas estão lá naquele momento ali de diversão. Mais uma pergunta que eu já recebi várias vezes também relacionada à cultura popular atual do Brasil. Como é o mercado para DJs? Aqui no Brasil eu costumava tocar funk. Como isso funciona em Portugal? É o mesmo caso do sertanejo, só que eu ainda acho que o funk tem uma aderência maior e um poder cultural maior. Por quê? Porque o funk é das massas, mais do que o sertanejo. O funk é de uma classe econômica mais baixa que chegou numa classe econômica muito alta. Então, assim, apesar de eu não gostar e não compactuar com a maioria das letras, com a maioria da cultura do funk moderno do Brasil, que é pico no c... é bolada no queixo, é cabeçada no céu da boca, é pico disso, é daquilo. Eu não gosto desse linguajar, não acho poético, não acho que tenha valor nenhum. Infelizmente eu vejo isso acontecendo em vários lugares. Eu vejo estrangeiros cantando, eu vejo portugueses cantando com um certo, sei cara, sem nem entender o peso daquilo. Eu vejo obviamente brasileiros e principalmente brasileiras cantando e dançando e fazendo o que querem. Eu às vezes fico até um pouco chocado, mas tem mais relevância do que o sertanejo. Então assim, respondendo a pergunta, cara, se ser DJ de funk em Portugal dá certo, a minha resposta seria porque não daria. Dá a César o que é de César. Se as pessoas gostam, eu é que não vou lá fazer esse trabalho, mas pronto, pode funcionar. Mais uma pergunta recorrente no Instagram. E por acaso, meu caro amigo, minha cara amiga, se você ainda não me segue no Instagram, ele tá aqui em cima, também tem links aqui embaixo. Instagram e Twitter. Ah, no meu Twitter eu só falo inglês, tá? Não tem um tweet em português lá, mas se mesmo assim você quiser me seguir no Twitter, está aqui embaixo. Rafael, eu aqui no Brasil costumava cobrar entre 1.500 a 3.000 reais para eventos privados tipo casamento e eventos corporativos. Qual é a média desses serviços em Portugal? Gente, a média desses serviços, como é óbvio, depende de quem o faz. Acho que a maioria dos brasileiros atualmente em Portugal vivem aqui há menos de 5 anos. Não sei, posso estar enganado, mas pelo menos as pessoas ao meu redor, elas vivem aqui há 3, 2, 1 ano. São recém-chegados e estão ainda buscando se estabelecer. Portanto, por vezes elas ainda cobram valores que eu acho baixos. Não para Portugal, não para o salário português, mas para a profissão que é praticada aqui. Você vai entender o que é que eu tô falando. Porque como aqui tem tanto público internacional, o nosso salário, os nossos cachês por serviços, eles não podem estar baseados na economia local, senão a gente não consegue viver. Então é o seguinte, respondendo à pergunta do colega, qual é o preço médio? Eu diria que para uma apresentação de casamento, ninguém deveria cobrar menos do que 200 euros. Tá, esse seria o mínimo que um músico deveria cobrar num casamento. Vai tocar 2 músicas, 10 minutos, 200 euros. Vai tocar 1 hora, mínimo de 200 euros. Não, vai tocar acústico uma música, 200 euros. Por que isso? Porque é uma ocasião que você precisa de preparo emocional, preparo para não fazer bosta. Você tem que ter tido muita experiência, muita estrada para você ter a confiança de chegar lá e não cagar
em tudo, né? E você investiu anos para conseguir estar nesse nível de entrega. Então acho que não deveria ser menos do que isso. A média que eu costumo praticar é mais ou menos entre 500 e às vezes um pouquinho mais. Mas eu também trabalho em parceria com outras companhias que fornecem luz, som, estrutura, produção, equipe. Então por vezes eu acabo diluindo esse trabalho junto com tudo e às vezes até um ajudando o outro a gente ganha ainda mais. Acho que para responder a pergunta de forma direta, eu diria por aí, entre 200 a 600 paus, uma apresentação de um músico solo é bastante aceitável. Não menos do que isso. Em bares, o preço ainda consegue ser pior. Eu, particularmente, não trabalho em bares porque eu acho muito exploratório, como eu já falei em outros vídeos, eu prefiro não atuar nesse mercado. Para todos os efeitos, se você quer saber mais sobre esse assunto, se profissionalizar ainda mais, entender mais ainda do mercado aqui em Portugal, como músico, como DJ, eu tenho uma novidade muito legal para todos os músicos em Portugal. É uma plataforma chamada portugalmusicians.com. Aqui embaixo tem um link, portugalmusicians.com. Clica nesse link, você vai entrar numa landing page. Lá você deixa o teu melhor e-mail e os teus contatos. Assim que a plataforma estiver no ar, você vai ser notificado, você vai ser um dos primeiros músicos a ter material na plataforma. Essa plataforma vai conectar os melhores clientes prontos para pagar o teu melhor cachê. Nessa plataforma você vai ter acesso também a vários vídeos educacionais, você vai ter acesso a vários workshops, conversas com músicos famosos, conteúdo de músicos iguais a você, só que talvez num estágio maior da carreira, e vão te trazer um monte de informação para você guiar a tua carreira melhor. O mais legal desse site é que ele vai ser dirigido por você também, não só por mim, não só pelos meus colegas. Nós todos vamos ter poder de opinião ali, vamos estar sempre em contato com a comunidade, trocando ideias, fazendo sugestões, e a plataforma vai se desenvolvendo de acordo com a necessidade de quem faz parte dela, certo? A minha intenção, fundando isso, é que seja uma coisa contributiva, que todo mundo possa se ajudar, que a gente estabeleça alguns padrões no mercado aqui de Portugal, atendendo clientes internacionais e clientes também daqui. Juntos, nessa plataforma, eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais forte como músicos. Vamos para a última pergunta. Essa daqui é um debate tipo Fla-Flu, Palmeiras, Corinthians, Brasil, Argentina. Essa aqui é braba. Mas antes da gente chegar nessa pergunta, clica no gostei, se inscreve no canal, por favor. Clicando no gostei, você ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas como você, pessoas que também vão fazer parte do Portugal Musicians, pessoas que vão ser seus colegas de profissão. E você se inscrevendo no canal, obviamente você vai ter acesso a informações que você não vai encontrar em nenhum outro canal no YouTube. A última pergunta é o seguinte: Rafael, eu sou músico aqui no Brasil e eu quero morar em Portugal. Qual cidade é melhor, Porto ou Lisboa? A resposta para essa pergunta vai mudar de acordo com os anos. A gente está em 2023 agora, eu tenho quase certeza que atualmente o Porto tá melhor para músicos. Por que isso? Já há algum tempo que Lisboa ficou bastante saturada para músicos, principalmente antes da pandemia. 2019, comecinho de 2020 foi o ápice. Onde quer que você fosse em Lisboa, você veria músico. Qualquer esquina tinha um músico, tinha discussão, tinha músico chamando polícia para músico, tinha músico de rua, tinha músico do bar reclamando com músico de rua. Tava foda. Se você quer saber mais sobre música na rua em Lisboa, tem um vídeo mais recente sobre esse assunto aqui em cima, gravei na semana passada, tá aqui, assiste lá. Então é o seguinte, o Porto também, principalmente ali na parte da Ribeira, né? Tem a ponte do Gustavo Eiffel ali no Porto e tem a Ribeira, né? Que é onde a maioria dos músicos vão. Eu sei que o Porto é bastante competitivo, tem muitos músicos brasileiros no Porto e mais a norte, né? Como em Braga, inclusive Braga é a cidade de Portugal onde mais tem brasileiros por proporção, e eu sei que muitos brasileiros optam por ir pro norte porque é um pouquinho mais barato do que Lisboa. Lisboa é uma cidade grande, é a capital, tem muito mais estrangeiros do que qualquer outra cidade no país e, claro, tem preços mais altos. Pague pra ver, corra o risco se quiser. Eu vivo em Lisboa, central, e eu não trocaria Lisboa por nenhuma cidade de Portugal, nem pelo Porto. Vou ao Porto várias vezes pra tocar, pra viajar e, honestamente, não trocaria Lisboa por nenhuma cidade de Portugal. Já faz 7 anos que eu vivo aqui e nesses 7 anos eu não troquei Lisboa por nenhuma cidade europeia, por várias razões. Eu acredito que Lisboa tem ainda muito a se desenvolver e isso é um bom sinal, porque tem muita coisa pra fazer, tem muito trabalho pra fazer, tem muita oportunidade e muita gente sabe disso. Muita gente do mundo todo vive aqui. A cidade é ótima, o país é incrível, Portugal é incrível, belas paisagens, clima bom, comida boa, tudo muito legal e tem muito a crescer. Respondendo a pergunta, Porto ou Lisboa? Se eu tivesse vindo hoje do Brasil e eu tivesse que escolher Porto ou Lisboa por ser músico, eu ainda escolheria Lisboa.
Lisboa? Lisboa hoje você já não vê tantos músicos, porque teve esse problema com a polícia, tem muitas apreensões aqui. Eu sei que no Porto as apreensões são menores. Conheço amigos que moram no Porto há vários anos e tocam lá e nunca foram apreendidos tocando sem licença. Apesar deles tentarem a licença várias vezes, sempre foi negado. E mesmo assim nunca foram apreendidos. Aqui você corre o risco de ser apreendido, mas ainda assim eu acredito que aqui em Lisboa você vai ter remunerações muito melhores, tanto na rua quanto em eventos. Aqui é o centro, né? Aqui é o olho do furacão. Muito provavelmente você vai fazer casamentos fora de Lisboa. Você vai fazer nas quintas, né? Arredores de Lisboa, às vezes até muito mais longe. Ainda assim, é em Lisboa que talvez você vai encontrar mais clientes, que você vai estar em contato com mais estrangeiros, com mais público potencial. Então, mesmo o risco sendo maior, a remuneração também vai ser maior e as possibilidades eu acho que vão ser maiores. No entanto, Porto é uma ótima cidade também. É muito aberta para músicos, tem muito músico lá, é bem cultural, é uma cidade muito legal também. Tem muitos músicos brasileiros ótimos. Acho que vai meio de gosto também. Porto tem uma cultura muito diferente de Lisboa. Se você tem já alguns amigos que moram no Porto, já tem muita informação de lá, acho que vale a pena tentar. Se você já tem amigos que vivem em Lisboa, já tem informações aqui privilegiadas pra você e tal, tenta Lisboa. Eu diria que o melhor jeito de você decidir é o seguinte: você escolhe uma ou outra de primeira instância, aluga uma casa, um quarto, que quer que seja, e vá pra outra. Fica lá, vai uma vez, vai outra, volta pra cá. Dependendo das minhas experiências no Porto, eu largava a casa em Lisboa e ficava no Porto. E também faria o contrário. Iria pro Porto, viria pra Lisboa. Se as experiências em Lisboa fossem bacanas, eu largava a casa no Porto e morava em Lisboa. Pode ser que você não tenha essa grana pra ter essa mobilidade toda por hora. Então, pra responder isso mesmo, eu ficaria nessa questão de onde eu tenho mais amigos, né? Se eu tenho amigos já no Porto que podem me auxiliar lá, podem me receber, não que alguém vá bancar a tua vida, mas assim, uma pessoa pra sair, pra bater papo, pra te dar umas dicas. Se você já tem alguém em qualquer uma dessas cidades, vai lá, por que não? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, clica no gostei, se inscreve no canal. Aqui na descrição estão todos os links sobre tudo que eu falei, portugalmusicians.com. Se inscreve lá, coloca o teu e-mail lá. Se você for músico, com certeza você vai ter belíssimas oportunidades ainda neste ano de 2023, tá bom? Eu desejo muitas coisas boas pra você, que você se torne o artista que você tanto almeja. Forte abraço pra você, boas escolhas e tchau!